Olá, queridos amigos da Jornada Espiritual. Você está pronto para uma aventura única de aprendizado e descobertas? Então venha conosco explorar o caminho da luz, conteúdo bíblico para todos. Prepare-se para se encantar com histórias que transcendem o tempo, ensinamentos que tocam o coração e uma dose extra de inspiração para iluminar seus dias. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo em @LuzBíblicaTV e faça parte dessa comunidade que valoriza a fé e o conhecimento bíblico. Junte-se a nós nesta jornada de luz e descobertas. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais com você. O sol começava a se pôr atrás das montanhas que cercavam a aldeia de Betel, tingindo o céu com tons de laranja e violeta. Eu, Eli, estava sentado em uma pedra na encosta, observando as nuvens que passavam como sonhos fugazes, cada uma carregando perguntas que eu não conseguia responder. Desde que me entendia por gente, uma inquietação habitava meu coração, um burburinho que não me deixava em paz. Eu olhava para o céu e me perguntava se havia um propósito para mim, para cada um de nós. Por que estamos aqui? Eu murmurei para mim mesmo, como se as nuvens pudessem me ouvir e responder. Qual é o significado de tudo isso? A brisa suave acariciava meu rosto, como se tentasse me consolar, mas a solidão daquela pergunta era esmagadora. Meu pensamento vagava para os ensinamentos que ouvirá dos anciãos da aldeia. Eles falavam de um Deus poderoso, que criará o mundo e tudo o que nele existe. Mas, na maioria das vezes, suas histórias pareciam distantes, como ecos de um tempo que não tocava a minha realidade. Eu ansiava por algo mais, algo que tornasse minha fé palpável, que me fizesse sentir a presença de Deus de maneira concreta. Ei, Eli! A voz familiar de Miriam, a curandeira da aldeia, me trouxe de volta à realidade. Ela estava se aproximando, com seu longo vestido azul esvoaçando ao vento e uma cesta de ervas pendurada em seu braço. Seu olhar era gentil, mas havia uma preocupação que eu não conseguia ignorar. Você parece perdido em pensamentos, meu jovem. O que te atormenta? Ela se sentou ao meu lado, olhando para o horizonte. Eu não sei, Miriam. A cada dia que passa, sinto que estou mais distante de entender quem Deus é. Por que Ele nos criou? Qual é o seu propósito para nós? Respondi, minha voz carregando a frustração que me consumia. Miriam suspirou, como se as palavras que eu acabara de pronunciar ressoassem em sua própria alma. Ah, Eli, as perguntas que você faz são as mesmas que muitos já se perguntaram. Mas a busca por respostas é um caminho que pode revelar mais do que você imagina. Deixe-me contar-lhe uma história. Ela então começou a narrar sobre um milagre que havia testemunhado em sua juventude. Certa vez, um homem cego foi curado por um grande mestre que falava sobre o amor de Deus. Ele disse que cada um de nós é como uma lâmpada, feita para brilhar no mundo. O cego, que não podia ver, encontrou a luz não apenas em seus olhos, mas em seu coração. Ao ouvir as palavras do mestre, ele compreendeu que o amor divino não tem limites. Mas como posso eu entender esse amor, Miriam? Como posso saber se esse Deus realmente se importa comigo? Perguntei, sentindo uma ponta de desespero na minha voz. Miriam sorriu com ternura. Às vezes, Eli, precisamos olhar para as pequenas coisas, para os milagres que acontecem ao nosso redor. Eles podem ser sinais de que Deus está presente, mesmo quando não conseguimos vê-lo. A fé pode ser como uma semente que germina lentamente, revelando sua beleza ao longo do tempo. Passei a mão pelo cabelo, tentando absorver suas palavras. E se eu não souber onde encontrar essa luz? E se eu nunca conseguir entender? Ah, meu jovem, o importante é a jornada. A busca por respostas é o que nos aproxima de Deus. E há aqueles que já caminharam nesse caminho, que podem nos guiar. Tenha fé, Eli. Ela olhou para mim com um brilho nos olhos, e naquele momento, eu percebi que, apesar da angústia, havia um fio de esperança. A conversa com Miriam acendeu uma pequena chama dentro de mim. Fui tomado por uma vontade de descobrir mais, de entender esse amor que ela mencionara.
Mas, antes que pudesse formular outra pergunta, ouvimos passos se aproximando. Um homem de aparência viajante apareceu, vestindo uma túnica simples e com uma mochila nas costas. Seu olhar era intenso, e havia algo em sua presença que despertou minha curiosidade. Olá, amigos! Ele saudou com um sorriso caloroso. Meu nome é Samuel. Sou um viajante em busca de histórias e sabedoria. O que traz vocês a este lugar? Miriam acenou para ele. Estamos conversando sobre a natureza de Deus e como ele se manifesta em nossas vidas. Samuel ergueu as sobrancelhas, interessado. A busca pela verdade é uma das mais nobres jornadas que alguém pode empreender. Eu venho de terras distantes, onde ouvi falar de um homem chamado Yeshua. Ele é um pregador que realiza milagres e fala sobre o amor e o perdão de Deus. Suas palavras têm tocado muitos corações. Meu coração disparou ao ouvir aquele nome. Yeshua. O que eu sabia sobre ele? Apenas rumores e histórias que flutuavam na aldeia. Mas a ideia de que ele realizava milagres e falava sobre Deus acendeu uma centelha de esperança em mim. Você já ouviu? Perguntei, quase ansioso. Sim, já estive com ele algumas vezes. Ele é um homem de grande compaixão e entendimento. Fala com uma sabedoria que poucos possuem. Samuel disse, sua voz cheia de reverência. Os ensinamentos dele têm o poder de transformar vidas. Eu mesmo fui tocado por suas palavras. O que ele ensina? Eu não pude conter a curiosidade. Samuel olhou para mim com um brilho nos olhos. Ele fala sobre um Deus que ama incondicionalmente, que se importa com cada um de nós. Ele ensina que, mesmo em meio a dificuldades, podemos encontrar esperança e propósito. Yeshua não é apenas um homem, ele é a manifestação do amor divino na terra. As palavras de Samuel reverberavam em minha mente, como um eco de tudo que eu havia buscado. Um homem que realizava milagres, que falava sobre amor e perdão, isso era exatamente o que eu desejava encontrar. Uma resposta, um caminho para a verdade que tanto ansiava. Samuel, você poderia me levar até ele? Perguntei, minha voz tremendo de expectativa. Samuel sorriu, como se visse a determinação em meus olhos. Sim, Eli. Mas a jornada pode ser longa e cheia de desafios. Você está preparado para isso? Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para entender mais sobre Deus e seu amor. Respondi com firmeza. Miriam colocou a mão em meu ombro e disse, e lembre-se, Eli, a jornada não é apenas física, mas também espiritual. Você encontrará não apenas Yeshua, mas também a si mesmo ao longo do caminho. Aquelas palavras ressoaram em mim, e eu percebi que a jornada que estava prestes a embarcar não seria fácil, mas era exatamente o que eu desejava. Eu precisava de respostas, e estava determinado a encontrá-las, custasse o que custasse. Enquanto o sol se punha, deixando um rastro de estrelas no céu, meu coração pulsava com a expectativa da aventura que me aguardava. A busca por Yeshua não era apenas uma busca por um homem, era uma busca pela verdade que eu tanto almejava, e as portas do meu destino se abriam diante de mim, convidando-me a entrar. A estrada à nossa frente se estendia sob um céu azul claro, os raios do sol iluminando o caminho que levava à cidade onde Yeshua estava pregando. Eu caminhava entre Miriam e Samuel, cercado por um misto de expectativa e ansiedade. Cada passo que dávamos parecia ressoar dentro de mim, como se o universo estivesse me preparando para algo grandioso. O cheiro do campo e do ar fresco preenchia nossos pulmões, mas minha mente estava distante, perdida em pensamentos sobre o que eu aprenderia com Yeshua. Miriam, sempre atenta, virou-se para mim. Eli, querido, o que te preocupa? Você parece distante. É que eu sinto que esse encontro mudará tudo, respondi, sem saber como articular o que sentia. E se eu não entender? E se as minhas perguntas não forem respondidas?
Samuel, que caminhava um pouco à frente, parou e se virou. Eli, a busca por respostas é uma jornada em si. Não tenha medo do que você vai descobrir. Yeshua fala ao coração, e eu tenho certeza de que ele encontrará uma maneira de se comunicar com você. Você fala como se o encontrasse todos os dias, eu brinquei, mas, na verdade, suas palavras me confortaram. Eu precisava acreditar que tudo isso tinha um propósito. Continuamos nossa caminhada, e logo ouvimos agitação à distância. Um grupo de pessoas se reunirá em torno de algo que parecia ser um milagre. Meu coração disparou. Poderia ser Yeshua? Apressamos o passo, e, conforme nos aproximamos, uma cena extraordinária se desenrolou diante de nós. Um homem, visivelmente debilitado e com a pele marcada por feridas, estava de pé, cercado por uma multidão. Ele olhava para cima, e em seu rosto havia uma expressão de esperança que eu nunca havia visto antes. E então, de repente, uma voz poderosa e suave ecoou entre todos nós. Levante-se e ande. E Yeshua disse, com um tom de autoridade que reverberava no ar. A multidão silenciou, e eu senti um frio na barriga. O homem hesitou, depois, como se uma força invisível o erguesse, ele começou a se mover. Um grito de alegria se espalhou entre os presentes, e lágrimas de felicidade brotaram dos olhos de muitos. Você vê isso, Eli? Miriam sussurrou, seus olhos brilhando. Isso é o que Yeshua faz. Ele traz esperança e cura. Eu estava paralisado, absorvendo cada segundo daquela cena. Ele realmente fez isso, murmurei, incapaz de acreditar no que estava testemunhando. O homem que antes estava caído agora dançava, rindo e agradecendo a Yeshua. Quando a multidão começou a se dispersar, eu me aproximei e vi Yeshua, que estava cercado por pessoas, algumas tocando suas vestes, outras fazendo perguntas. A aura dele era diferente, como se ele emanasse uma luz própria. Eu me senti atraído, como se um imã invisível me puxasse para mais perto. Samuel, podemos nos aproximar? Perguntei, com a voz trêmula de emoção. Vamos, Eli. É a sua chance, ele respondeu, encorajando-me a avançar. Conforme nos aproximamos, a conversa se intensificou. E Yeshua estava explicando o que acabará de fazer, falando sobre a fé e a conexão com Deus. Eu ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Ele mencionou que a cura não era apenas física, era uma transformação espiritual. Deus se preocupa com cada um de nós, não importa quão perdidos possamos estar, e Yeshua disse. Ele nos ama além de nossas fraquezas. Essas palavras ressoaram dentro de mim, e eu comecei a entender que a fé não era apenas um conceito distante, mas algo profundamente pessoal. Miriam colocou a mão em meu ombro, como se soubesse que eu estava passando por uma revelação. Você sente isso, Eli? Ela perguntou. A presença de Deus entre nós? Sim, respondi, a voz falhando. É como se tudo estivesse se conectando, é como se eu estivesse finalmente começando a entender. Então, finalmente cheguei perto de Yeshua. Ele olhou para mim e sorriu, um sorriso que parecia penetrar na minha alma. Senti-me exposto, como se ele estivesse vendo todas as minhas dúvidas e medos. Quem é Deus? Eu me atrevi a perguntar, as palavras escapando de meus lábios com uma urgência que não conseguia conter. E Yeshua inclinou a cabeça, observando-me com compaixão. Deus é amor, Eli. Ele é aquele que se importa com cada lágrima que você derrama e cada sorriso que você compartilha. Em cada ato de bondade, Ele está presente. E cada sacrifício que fazemos por amor é um reflexo dele. Um silêncio se instalou entre nós, e eu apenas assenti, tentando processar tudo o que estava sendo revelado. Havia uma profundidade em suas palavras que me fazia querer saber mais, ao mesmo tempo, temer o que mais eu poderia descobrir. Eu não entendo completamente, eu disse, minha voz hesitante.
Como posso saber se estou seguindo o caminho certo? Confie, Eli, e Yeshua respondeu, com um olhar que me envolveu em calor e segurança. A jornada é repleta de questionamentos. O importante é que você continue buscando. A cada passo, você se aproximará mais da verdade. Como posso fazer isso? Perguntei, a vulnerabilidade transparecendo em minha voz. Busque-me em oração, em meditação, e observe o amor ao seu redor. A resposta que você procura está em seu coração, e a cada dia, você se tornará mais consciente do amor que Deus tem por você, ele disse, e suas palavras ecoaram em mim como uma melodia suave. Eu queria entender mais, queria saber como esse amor se manifestava na vida das pessoas. As palavras de Yeshua estavam começando a formar uma imagem em minha mente, mas eu ainda me sentia perdido em meio a tantas incertezas. Você já sentiu o amor de Deus em sua vida? E Yeshua perguntou, e sua voz era como uma brisa leve em um dia quente. Eu não sei, eu respondi, a honestidade me fazendo hesitar. Às vezes, sinto que estou sozinho, que as minhas dúvidas me afastam de Deus. Todos nós temos momentos de solidão, Eli. Mas lembre-se, Deus nunca te abandona. Ele está sempre ao seu lado, mesmo quando você não o vê. O amor dele é uma constante, mesmo em meio às tempestades. Eu respirei fundo, absorvendo cada palavra. A atmosfera ao nosso redor parecia vibrar com uma energia palpável, e eu percebi que estava no início de algo muito maior do que eu imaginava. Um chamado, uma missão para entender e viver esse amor. Eu quero conhecer mais sobre esse amor, declarei, minha determinação crescendo. Quero ser capaz de ver e sentir isso em minha vida e nas vidas ao meu redor. E Yeshua sorriu novamente, e eu percebi que havia uma luz em seus olhos, como se ele visse potencial em mim que eu ainda não conseguia enxergar. Então, Eli, sua jornada começa agora. Esteja aberto, e você encontrará as respostas que busca. Deus está sempre se revelando, mas é preciso ter fé e coragem para ver. Com essas palavras, senti uma onda de esperança e determinação me invadir. A conexão que eu sentia com Yeshua era inegável, e eu sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria a minha vida para sempre. A luz do sol estava se pondo, tingindo o céu com tons dourados e avermelhados, enquanto eu me sentava próximo a Yeshua e outros seguidores. O ar estava perfumado com flores silvestres, e a atmosfera era de expectativa e reverência. E Yeshua estava prestes a compartilhar uma de suas parábolas, e meu coração pulsava forte, ansioso por entender mais sobre a essência de Deus. Hoje, quero contar-lhe sobre um pai e seus 2 filhos, começou Yeshua, sua voz suave e acolhedora. O silêncio tomou conta do grupo, todos nós presos em sua narrativa. O mais jovem deles pediu ao pai a sua parte da herança antes mesmo de ele falecer. E, assim, o pai deu ao filho o que lhe pertencia. Eu me lembrei de meu próprio pai, e como sempre busquei sua aprovação. A ideia de um filho pedir sua herança antes da hora parecia um ato de rebeldia e desrespeito. E Yeshua continuou, o filho, então, partiu para uma terra distante, onde gastou tudo em uma vida desregrada. Quando a fome o atingiu, ele percebeu que não tinha ninguém para ajudá-lo. Uma sensação de empatia surgiu dentro de mim. Como seria estar sozinho e perdido, sem o apoio da família? Eu olhei para os outros ao meu redor, muitos estavam com lágrimas nos olhos, tocados pela história. E Yeshua prosseguiu, ele decidiu voltar para casa, esperando que seu pai o aceitasse como um trabalhador, pois não se achava mais digno de ser chamado de filho. Uma onda de compaixão me invadiu. O filho, mesmo após seus erros, buscava o conforto do lar. Havia algo profundamente humano em sua busca por redenção. E quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao seu encontro. Ele o abraçou e o beijou. O queixo de Miriam tremia, e pude ver a emoção em seus olhos.
Era como se a história falasse diretamente ao coração de cada um de nós. O pai disse: "Este é meu filho que estava perdido e foi achado. Vamos celebrar." Eu me perguntei, como poderia um pai amar tão incondicionalmente, mesmo após tamanha traição? E Yeshua notou nosso silêncio e, com um olhar penetrante, perguntou: "O que vocês pensam sobre o amor desse pai?" "É um amor que não conhece limites", eu respondi, a voz tremendo. "Mesmo quando somos indignos, ele ainda nos ama." E Yeshua sorriu, e vi a satisfação em seu olhar. "Exatamente, Eli. Esse amor é como o amor de Deus por nós. Não importa o quanto nós erramos, ele sempre está pronto para nos receber de volta. Isso é o que significa amar incondicionalmente." Suas palavras ressoavam em minha alma, como uma melodia que se repetia em meu coração. Eu pensava em todas as vezes em que duvidei do amor de Deus e sentia um peso ser retirado de minhas costas. A noite começou a cair, e a temperatura tornou-se mais amena. E Yeshua se levantou e, com um gesto, nos pediu que o seguíssemos até um local onde havia um cego sentado à beira do caminho. Eu não sabia o que esperar, mas uma mistura de esperança e medo se formou em meu peito. "Este homem tem estado cego por muitos anos", explicou Yeshua. "Hoje, ele verá novamente." O grupo ao nosso redor murmurou em expectativa. Eu me aproximei, ansioso para testemunhar mais um milagre. O cego, ouvindo os passos, perguntou: "Quem está aí?" "Sou eu, Yeshua", respondeu ele, com a voz suave. "Você deseja ver?" O cego hesitou por um momento e então respondeu: "E sim, Senhor, eu quero ver." E Yeshua se abaixou e, com um pouco de terra e saliva, fez uma pasta. Ele aplicou nos olhos do homem e disse: "E vá, lave-se no tanque de Siloé." O cego, sem hesitar, partiu em direção ao tanque. O silêncio era palpável, e eu mal podia respirar, a expectativa era intensa. Poucos minutos depois, o cego voltou, e eu mal podia acreditar no que via. Ele estava sorrindo, seus olhos brilhavam com uma nova luz. "Eu vejo! Eu vejo!" exclamou, os braços abertos como se quisesse abraçar o mundo. O grupo ao nosso redor explodiu em alegria e louvor. O homem olhou para Yeshua, com gratidão que transbordava: "Como isso é possível?" E Yeshua, com um sorriso sereno, respondeu: "E sua fé o curou. Vai e conte aos outros o que Deus fez por você." Eu estava em estado de choque. Um milagre diante de meus olhos. A alegria do cego era contagiante, e eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "E Yeshua, você é verdadeiramente o Filho de Deus", eu gritei, tomado pela emoção. Ele me olhou com ternura, e eu percebi que, mesmo em meio a milagres, havia uma profundidade ainda maior em seu ensinamento. Aquela cura não era apenas sobre a visão física, mas sobre a visão espiritual, sobre ver o amor de Deus em ação. Enquanto a noite se aproximava, eu me sentia inquieto. O milagre do cego havia me deixado confuso. Por que Yeshua precisava fazer isso? Qual era o propósito de sua vinda, de seus ensinamentos e de seus milagres? Enquanto todos celebravam, eu me afastava um pouco, buscando um espaço para refletir. Sentado sob uma árvore, olhei para as estrelas que começavam a brilhar no céu. Minha mente estava cheia de perguntas. Por que Yeshua teve que sacrificar-se por nós? Pensei. O que isso realmente significa para mim e para todos nós? A dor da dúvida se aninhava em meu coração. Eu estava lutando para entender a profundidade do amor que Yeshua demonstrava. Foi então que adormeci. O cansaço tomou conta de mim, e em meu sono, uma visão começou a se formar. Eu estava em um vasto campo, e uma luz intensa brilhava diante de mim. A luz se transformou em uma figura majestosa, e eu reconheci que era Deus. Ele olhou para mim com olhos que transbordavam amor e compaixão. Ele disse:
com uma voz que ecoava como um trovão suave: eu conheço suas dúvidas. Mas é necessário um sacrifício para a redenção da humanidade. O amor verdadeiro exige entrega, e meu filho, Yeshua, será essa entrega. Eu queria perguntar mais, mas as palavras não saíam. O que isso significava para mim? Eu me sentia perdido em um mar de emoções. A imagem de Yeshua, com seu amor incondicional, me vinha à mente. Ele não só curava o físico, mas também o espiritual. A conexão que eu sentia com ele parecia mais profunda a cada dia. Então, a visão começou a se dissipar, e eu despertei, o coração acelerado. Olhei ao redor, e a noite estava calma, mas eu me sentia inquieto. As palavras de Deus ainda ecoavam em minha mente. A necessidade de um sacrifício. Eu precisava entender mais sobre isso, mas como? O que significava para mim, Eli, um jovem em uma pequena aldeia, ter essa responsabilidade? Levantei-me e voltei para o grupo, onde a celebração ainda ocorria. O milagre do cego se tornará um testemunho do poder de Yeshua, e eu queria me juntar a eles. Mas a confusão ainda persistia em meu coração. O amor de Deus era real, e eu estava começando a entender que minha jornada estava apenas começando. Eu acordei com o sol filtrando-se através das cortinas de palha, iluminando o pequeno quarto onde dormia. O sonho da noite anterior ainda pairava em minha mente, como um eco distante. As palavras de Deus reverberavam em meu ser, e um sacrifício é necessário para a redenção. O que isso realmente significava? Levantei-me, o coração pulsando de ansiedade e curiosidade. Precisava conversar com Yeshua. Desci as escadas rapidamente, passando pela pequena sala onde Miriam costumava preparar suas poções e remédios. Ela estava lá, absorta em um livro antigo, mas ao me ver, fechou e olhou nos meus olhos. Eli, meu jovem, você parece perturbado. O que aconteceu? Eu tive um sonho, Miriam. Sobre Deus e um sacrifício. Eu não entendo, comecei a explicar, mas a voz me faltou. Como eu poderia colocar em palavras a confusão que sentia? Venha, sente-se, ela disse, gesticulando para uma cadeira. Fale-me sobre isso. Sentei-me, tentando organizar os pensamentos. E Yeshua me disse que entenderia em breve, mas o que ele quis dizer com isso? O que significa o sacrifício de alguém? Por que Deus exigiria isso? Miriam suspirou, seus olhos refletindo uma sabedoria profunda. Eli, muitas vezes, o amor verdadeiro requer sacrifício. Pense na parábola do filho pródigo. O pai não hesitou em dar tudo por seu filho, mesmo quando ele havia se perdido. O amor é uma força poderosa, e o sacrifício é muitas vezes a expressão mais pura desse amor. Eu a escutava, mas minhas dúvidas continuavam a assombrar-me. Mas como isso se aplica a Yeshua? Por que ele precisa sofrer? Esse é um mistério que muitos ainda não compreendem, ela respondeu, a voz suave mais firme. Mas o que você precisa lembrar é que o amor de Deus é incondicional. Às vezes, precisamos passar por dor e sofrimento para alcançar algo maior. Levantei-me, decidido a encontrar Yeshua e confrontá-lo com minhas perguntas. Saí da casa de Miriam e caminhei em direção ao local onde Yeshua costumava ensinar. O caminho era familiar, mas meu coração estava repleto de incertezas. Quando finalmente cheguei, encontrei um pequeno grupo reunido ao redor dele, ouvindo com atenção. Yeshua, chamei, abrindo caminho entre as pessoas. Ele olhou para mim, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Eli, meu amigo. O que o traz aqui com tanta urgência? Perguntou ele, gesticulando para que eu me aproximasse. Eu tive um sonho sobre o sacrifício que você mencionou. Eu não consigo entender. O que isso significa? Eu disse, a ansiedade fazendo minha voz tremer. E Yeshua olhou para mim com uma expressão de compreensão. Ah, Eli,
o sacrifício é uma parte essencial da história do amor de Deus. É um ato de entrega que transcende a compreensão humana. Às vezes, é preciso perder algo para ganhar algo maior. Mas por que isso precisa acontecer? Por que não podemos simplesmente ser perdoados sem dor? Questionei, sentindo a frustração crescer dentro de mim. Porque, meu jovem, o perdão verdadeiro não é simplesmente uma palavra, é um ato que exige um coração disposto a amar e a sacrificar. O amor é a força que motiva tudo isso. E é através do sacrifício que podemos verdadeiramente entender a profundidade desse amor, ele explicou, com um brilho de esperança nos olhos. Eu queria acreditar nas suas palavras, mas a confusão ainda me cercava. E Yeshua, como posso encontrar essa fé? Como posso entender esse amor? Continue buscando, Eli. A busca é uma parte importante da jornada. Deus nunca se esconde, ele se revela àqueles que o procuram com sinceridade, respondeu Yeshua, antes de voltar sua atenção ao grupo. A conversa me deixou mais inquieto do que antes, mas algo dentro de mim também se acendeu. Havia uma promessa nas palavras de Yeshua, uma luz que parecia brilhar no fundo da minha alma. O amor de Deus poderia estar ao alcance, mas eu precisava me esforçar para encontrá-lo. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para a casa de Miriam, encontrei-a sentada em um tronco de árvore, olhando pensativa para o horizonte. Eli, ela chamou suavemente, você encontrou algumas respostas? Algumas, talvez. Mas ainda há tanto que não entendo, confessei, sentando-me ao seu lado. E Yeshua fala sobre amor e sacrifício, mas por que ele precisa passar por isso? Miriam virou-se para mim, seus olhos cheios de compaixão. Às vezes, Eli, as respostas não vêm imediatamente. A fé é como uma semente, ela precisa de tempo para crescer e florescer. A dor pode ser um caminho para a transformação. Eu só desejo entender. Quero saber por que Deus fez isso. Será que Ele realmente nos ama? Perguntei, sentindo uma onda de desespero. Deus ama você, Eli. Ele ama cada um de nós de uma forma que é além da nossa compreensão. E o sacrifício de Yeshua é a prova desse amor. Quando você se sentir pronto, continue a buscar a verdade. O caminho pode ser difícil, mas você não está sozinho. Estou aqui com você, ela disse, segurando minha mão. As palavras de Miriam trouxeram um pouco de conforto, mas a inquietação ainda permanecia. O que eu deveria fazer agora? A vida em Betel seguia seu curso, mas dentro de mim, um turbilhão de emoções e perguntas se aglomerava. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, as palavras de Yeshua e Miriam ecoavam na minha mente. Eu precisava buscar mais. Não poderia ficar parado, esperando que as respostas viessem até mim. De alguma forma, eu precisava agir. No dia seguinte, ao amanhecer, um murmúrio de preocupação se espalhou pela aldeia. Samuel chegou correndo, com uma expressão grave no rosto. Eli. Miriam. Vocês não vão acreditar no que ouvi, ele disse, sem fôlego. Fale, Samuel, eu disse, sentindo a tensão aumentar. Os líderes religiosos estão preocupados com Yeshua. Eles planejam prendê-lo, ele revelou, olhando ao redor como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Meu coração disparou. Prendê-lo? Mas por quê? Perguntei, a preocupação invadindo meu ser. Eles temem seu poder e influência. Estão se unindo para impedir que ele continue a ensinar. Precisamos fazer algo, Samuel insistiu, sua voz carregada de urgência. Mas o que podemos fazer? Somos apenas aldeões, eu disse, sentindo a impotência tomar conta de mim. Precisamos alertá-lo, avisá-lo sobre o perigo. Não podemos deixar que o que aconteceu a tantos outros profetas aconteça com ele, disse Miriam, a determinação brilhando em seus olhos. Eu sabia que precisava agir. A voz dentro de mim gritava que Yeshua era especial,
que sua mensagem de amor e redenção não poderia ser silenciada. E se ele fosse capturado, o que isso significaria para todos nós? Para mim. Vamos procurá-lo. Precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais, declarei, minha mente se fixando no que precisava ser feito. Juntos, partimos em direção ao local onde Yeshua costumava ensinar, a esperança e o medo entrelaçando-se em nossos corações. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja, como se o próprio céu estivesse em alerta. Eu sentia que algo importante estava prestes a acontecer, mas o que eu não sabia era que minha vida mudaria para sempre. As estrelas cintilavam no céu de Betel, mas a tranquilidade da noite não conseguia acalmar meu coração. A pressão do que estava por vir se acumulava em meu peito como uma tempestade prestes a irromper. Ouvindo o vento assobiar entre as árvores, eu e Miriam, junto de Samuel, nos reunimos em uma pequena clareira, longe dos olhares curiosos da aldeia. Era uma reunião de urgência, uma busca por respostas que pareciam escorregar entre nossos dedos. Miriam, você tem certeza de que Yeshua está a salvo? Perguntei, a preocupação estampada em meu rosto. A sabedoria de Miriam sempre me trouxe consolo, mas hoje, seu silêncio era ensurdecedor. Eli, meu jovem, ela começou, sua voz suave mas firme, não podemos subestimar a força do amor de Deus. E Yeshua sabe o que está acontecendo. Ele é parte de um plano maior que mal podemos compreender. O olhar dela parecia atravessar o tempo, como se visse além da realidade que nos cercava. Samuel, inquieto, interrompeu. Precisamos avisá-lo. Os líderes religiosos estão tramando algo. Eles não hesitarão em fazer o que for necessário para silenciá-lo. Sua voz estava carregada de determinação, mas também de medo. Eu sentia isso em meu próprio coração. Como podemos fazer isso? Perguntei, a frustração começando a brotar. O que eu poderia fazer contra os poderosos? A impotência me sufocava. Eu sou apenas um jovem da aldeia. Miriam me olhou com ternura. Você é mais do que isso, Eli. Você tem um chamado. Precisamos apenas encontrar o caminho certo para cumpri-lo. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Mas, o que eu poderia fazer? Eu desejava ser forte, ser um defensor do que era certo, mas a ideia de confrontar aqueles que tinham poder sobre a vida de Yeshua me aterrorizava. Vamos nos encontrar com Yeshua ao amanhecer, Samuel sugeriu. Se conseguirmos alcançá-lo a tempo, talvez possamos convencê-lo a se afastar por um tempo. Ele não precisa enfrentar isso sozinho. A ideia de me afastar de Yeshua era dolorosa, mas talvez fosse a única maneira de protegê-lo. Concordei com um aceno, mas a sensação de que o tempo estava se esgotando me perseguia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado em minha cama, ouvindo o sussurrar da noite, tentando orar, mas as palavras não vinham. Apenas um sentimento de urgência e desespero. O que aconteceria se não conseguíssemos avisá-lo? O que aconteceria se Yeshua fosse capturado? No dia seguinte, antes mesmo do sol surgir no horizonte, estávamos a caminho do lugar onde Yeshua costumava se reunir com seus seguidores. O frio da manhã cortava o ar, mas meu coração ardia com a necessidade de agir. Ao chegarmos, vi a figura familiar de Yeshua, cercado por um pequeno grupo de pessoas. Ele falava com uma calma impressionante, como se nada estivesse acontecendo. Yeshua, chamei, minha voz quase se perdendo no vento. Ele virou-se, e seus olhos encontraram os meus. Havia uma profundidade neles que eu nunca conseguirá explicar. Era como se ele visse não apenas a mim, mas a toda a minha história, a todos os meus medos e anseios. Eli, o que traz você aqui tão cedo? Ele sorriu, mas havia algo diferente em sua expressão, como se ele já soubesse. Precisamos falar. É sobre os líderes religiosos, eles estão planejando algo contra você, consegui dizer, a preocupação transbordando em cada palavra.
Eu sei, Eli, respondeu Yeshua, com uma serenidade que parecia quase divina. Mas tudo isso faz parte do plano de meu pai. Como você pode ter certeza? Eu retorqui, a frustração crescendo em mim. Você não pode simplesmente esperar que eles venham até você. Você precisa se proteger. Ele me olhou, e por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. O amor não é apenas um sentimento, Eli. O amor é ação. É por isso que estou aqui. Para mostrar ao mundo que significa amar verdadeiramente, mesmo que isso custe a minha vida. Suas palavras ressoaram dentro de mim, mas a ideia de perder Yeshua era insuportável. Mas você não pode simplesmente se deixar levar. Você tem que lutar. Você é nosso mestre. As lágrimas começaram a se formar em meus olhos, a impotência transformando-se em desespero. Eli, você precisa entender que a verdadeira luta é diferente do que você imagina. Não se trata de força física, mas de amor e sacrifício. E isso é o que eu estou aqui para fazer. Naquele momento, a realidade do que ele estava dizendo começou a se infiltrar em minha mente. E Yeshua não era apenas um homem. Ele era a encarnação do amor divino, disposto a enfrentar qualquer desafio para cumprir seu propósito. Naquela mesma noite, as notícias se espalharam rapidamente pela aldeia. A tensão era palpável, e o medo permeava o ar. Ouvimos rumores sobre a prisão de Yeshua, e meu coração disparou. Reuni minha coragem e, junto de Miriam e Samuel, decidimos que não poderíamos ficar parados. Devemos orar, sugeriu Miriam, sua voz firme. É tudo o que podemos fazer agora. Nos reunimos em um pequeno círculo, as mãos unidas em um gesto de solidariedade e esperança. As palavras de Miriam fluíram como um rio, imbuídas de uma fé que eu ainda lutava para compreender. Senhor, pedimos por proteção. Que a luz do teu amor envolva Yeshua e que ele sinta a tua presença mais do que nunca. Enquanto ela falava, meu coração se enchia de uma mistura de esperança e ansiedade. O que mais poderia fazer? A única coisa que eu tinha era a fé, mesmo que estivesse abalada. Quando a oração terminou, a escuridão parecia mais densa. E se eles o condenarem? Samuel murmurou, a preocupação visível em seu olhar. E se não houver como salvá-lo? Não podemos pensar assim, respondi, tentando me convencer. Precisamos acreditar que há um propósito em tudo isso. Mas, no fundo, eu sabia que a batalha que se aproximava era muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Na calada da noite, uma ideia começou a se formar em minha mente. Eu não podia apenas ficar parado, esperando que algo acontecesse. Se os líderes religiosos estavam prontos para agir, eu também deveria fazer algo. Enchi-me de coragem e, com um olhar determinado, disse, e eu vou até o tribunal. Preciso fazer algo, qualquer coisa, para impedir isso. Miriam e Samuel me olharam com preocupação. Eli, isso é perigoso, disse Miriam. Você não sabe o que pode acontecer. Eu não posso ficar aqui, sabendo que Yeshua está em perigo, insisti. Se eu puder confrontar os líderes religiosos, talvez eles ouçam. Não posso ficar de braços cruzados. E assim, com o coração acelerado e a determinação queimando dentro de mim, preparei-me para a missão que poderia mudar tudo. A escuridão da noite parecia se dissipar com a luz da minha coragem, e eu sabia que precisava agir, não apenas por Yeshua, mas por todos que acreditavam nele e na mensagem de amor que ele trazia. O tribunal estava repleto de murmúrios e olhares desconfiados. O ar estava pesado, carregado de uma tensão palpável que me fazia sentir como se estivesse sufocando. A cada palavra que escutava, meu coração disparava, e eu me perguntava se realmente era aquele o destino de Yeshua, o homem que havia tocado meu coração e mudado minha visão sobre Deus. Ele blasfemou contra Deus. Ele se autodenomina o Filho de Deus. A voz do acusador ecoou pela sala,
e cada palavra parecia cortar o ar como uma lâmina afiada. Olhei ao redor, buscando apoio, mas o desespero estava pintado nos rostos de todos que estavam ali. Eu queria gritar, queria clamar por justiça, mas as minhas palavras pareciam se perder no turbilhão da multidão. Como podem fazer isso? Eu murmurei para mim mesmo, a frustração subindo como uma onda dentro de mim. Como podem condenar um homem que só trouxe amor e cura? Mas ninguém parecia me ouvir. As vozes se sobrepunham, e a sala se enchia de um clamor que parecia mais um julgamento do que uma busca pela verdade. Foi então que vi Yeshua. Ele estava em pé, sereno, como se estivesse alheio à tempestade que o cercava. Seu olhar era firme, e mesmo em meio a tantas acusações, havia uma paz que emanava dele. Eu não conseguia compreender como ele conseguia manter essa calma diante de tamanha injustiça. O que ele sabia que nós não sabíamos? Yeshua, eu clamei, sem pensar. A multidão virou-se para mim, e o silêncio se fez instantaneamente. Você não pode permitir isso. Você não pode deixar que eles façam isso com você. Ele me olhou, e mesmo a uma distância, senti uma conexão profunda. Ele respondeu, sua voz suave, mas firme. O que está acontecendo aqui faz parte de um plano maior. Confie. Confiança. A palavra ecoou em minha mente como um mantra. Eu queria acreditar, mas a dor que sentia em meu coração era esmagadora. Eu vi os rostos dos líderes religiosos, suas expressões de ódio e desprezo. Como podiam se opor a alguém que apenas pregava amor? O desespero se instalou em mim, e a sensação de impotência me consumia. Enquanto Yeshua era levado para o centro do tribunal, a condenação já estava sendo anunciada. Ele merece a morte, alguém gritou, e os aplausos ecoaram, misturando-se a gritos de apoio à condenação. Eu queria gritar contra aquilo, mas as palavras não vinham. Em vez disso, fui engolido pela angústia e pelo desespero. Então, algo incrível aconteceu. Enquanto olhava para Yeshua, uma visão se formou diante de mim. O céu se abriu, e eu vi uma luz intensa que me envolveu. No centro daquela luz estava uma figura majestosa, e ele segurava um coração radiante. O coração pulsava com amor e compaixão, e em um instante percebi que aquela visão era Deus, expressando sua essência para mim. Eli, veja além do que você vê, a voz ecoou na minha mente, profunda e serena. Este sacrifício é a expressão máxima do amor. Através do sofrimento de Yeshua, a redenção será oferecida à humanidade. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e a compreensão começou a se formar em meu coração. Eu percebi que Yeshua não estava apenas sendo condenado, ele estava cumprindo um propósito divino, um plano que ia além da compreensão humana. O sacrifício dele seria a ponte entre Deus e o homem, algo que eu nunca havia compreendido plenamente até aquele momento. É por amor, eu sussurrei, como se as palavras finalmente tivessem encontrado seu caminho para fora de mim. Ele faz isso por amor. A visão se desfez, mas a luz ainda brilhava em minha mente. A presença de Deus me envolvia, e mesmo em meio a toda aquela escuridão, eu sentia uma esperança renovada. Eu não sabia o que iria acontecer a seguir, mas uma certeza começou a se formar, e eu não poderia desistir de minha fé. Havia um propósito maior em tudo isso, e eu precisava ser parte desse propósito. As palavras do juiz ecoaram em meus ouvidos, Yeshua de Nazaré, você é condenado à morte. As vozes da multidão se tornaram um ruído distante enquanto eu lutava para processar a realidade ao meu redor. Yeshua estava prestes a ser crucificado, e eu estava ali, impotente, sem saber como ajudar. Quando ele foi levado para fora do tribunal, meu coração se partiu. A imagem de Yeshua, marchando em direção à sua morte, ficou gravada em minha mente. O amor que ele demonstrava era algo que eu não podia ignorar. Ele tinha escolhido enfrentar essa dor, e eu sabia que não poderia deixar isso passar sem fazer algo. Samuel, Miriam, chamei,
olhando para os meus amigos, que estavam tão perturbados quanto eu. Precisamos ir até ele. Precisamos mostrar que estamos ao seu lado. Mas Eli, o que podemos fazer? Miriam perguntou, seus olhos cheios de preocupação. Estão todos contra ele. Nós podemos orar, podemos nos unir em sua defesa, eu respondi, a determinação crescendo dentro de mim. E Yeshua fez tanto por nós. Não podemos deixá-lo sozinho nessa hora. Eu concordo, Samuel afirmou, seu olhar firme. Vamos até onde ele está e faremos o que pudermos. Com o coração acelerado, seguimos para o local onde Yeshua estava sendo levado. O caminho estava cheio de pessoas que não pareciam se importar com o sofrimento do homem que havia mudado tantas vidas. O som das correntes e os murmúrios de desprezo eram ensurdecedores, mas eu não podia me deixar abater. Eu precisava estar lá por ele. À medida que nos aproximávamos, a multidão se tornava mais intensa. Eu podia sentir a angústia e a tristeza pulsando dentro de mim. Quando finalmente chegamos ao local da crucificação, vi a cena horrenda se desenrolando diante de meus olhos. E Yeshua estava sendo pregado na cruz, e cada prego que atravessava sua carne parecia perfurar meu próprio coração. Eu não conseguia suportar a dor que via em seu rosto, mas ao mesmo tempo, a luz que havia visto antes ainda brilhava em meu interior. Ele estava fazendo isso por amor, e aquele amor era maior do que qualquer dor. E Yeshua, gritei, não me importando mais com os olhares da multidão. Nós estamos com você. Nós acreditamos em você. Ele levantou a cabeça, e por um breve momento, nossos olhares se encontraram. No meio do sofrimento, havia um brilho de reconhecimento em seus olhos, como se ele estivesse dizendo que tudo ia ficar bem. A luz em seu olhar me deu coragem, e eu sabia que não estava sozinho. Eli, ele disse, sua voz lhe custando esforço, mas ainda cheia de amor. Não tenha medo. Tudo isso é parte do plano. O amor sempre vencerá. Naquela fração de segundo, eu compreendi que a conexão entre nós era mais profunda do que eu imaginava. Ele não era apenas um mestre ou um salvador, ele era a encarnação do amor divino, e eu, de alguma forma, fazia parte desse amor. A história de Eli estava apenas começando, e eu estava pronto